Olá pessoal, vamos aqui responder duas questões que eu selecionei do estudo dirigido que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre, tá? Então, aqui observando a questão 4 e a questão 5, tá? E aí a questão 4 diz assim: explique a solubilidade dos haletos considerando a teoria proposta por Pearson, né? Destaque qual haleto de prata é mais solúvel. Justifique, certo? E aí aqui a gente tem a prata, né, com haleto X, qualquer haleto, interagindo com a água e formando íons de cargas opostas, certo? Aqui temos a constante de solubilidade, Kps, e aí a gente já começa a interpretar daqui, né, que a constante de solubilidade indica o quão solúvel é o composto. Então, se aqui a gente vê que o valor, né, em modo maior é do fluoreto de prata, porque aqui está 205, e para o cloreto de prata 1,8 vezes 10 a menos 10. Já para o brometo, e vai diminuindo. Então, o mais solúvel aqui a gente já percebe que é o fluoreto de prata, que é o número 205. Já conseguimos responder uma pergunta. E aqui a gente tem que justificar, né? Considerando a teoria proposta por Pearson. Ela deu a dica de consultar o livro na página 199. A professora, né? O livro do Misler. Para a gente entender essa teoria proposta por Pearson, né? Que é uma extensão, uma evolução da teoria ácido-base do Lewis, né? Que a teoria do Lewis é uma doação de par eletrônico. O ácido, ele recebe o par eletrônico de uma base, certo? 2 elétrons ali, um par eletrônico, é doado pela base e o ácido recebe. E aí Pearson, ele interpretou as interações entre o ácidos e bases. Aqui na página 199 tem explicando a justificativa dele fazer essa interpretação, ó, da solubilidade com os haletos, que é justamente o tema dessa questão, certo? Solubilidade da prata com os haletos e a coordenação com o tiocianato, que é esse composto, né? E aí justificando, é bom vocês lerem para entender, né? E aí o que ele racionalizou com isso? Ele apresentou o conceito de ácidos e bases duros e moles, designando ácidos e bases polarizáveis, certo? Polarizáveis, é bom esse termo vocês se lembrarem, como moles. E os ácidos e bases não polarizáveis como duros, certo? E o que ele quer dizer com polarizáveis? Bom, quanto maior o tamanho do átomo, quanto mais elétrons ele tem ao seu redor, mais polarizável ele é. Mas a sua nuvem eletrônica tem uma facilidade de se distorcer maior. Ou seja, quando ele estiver se movimentando, interagindo com outro átomo, a sua nuvem eletrônica pode se distorcer mais facilmente, né? Sabe? Distorcer, não ficar ali estável, né? Ela vai se distorcer, não vai ficar uma esfera perfeita. Às vezes vai ficar mais elétrons de um lado, sabe? Tipo isso, quando o átomo vai se movimentando, ele vai meio que se distorcendo a sua nuvem eletrônica. Quanto mais elétrons, mais polarizável. E quanto menos elétrons, quanto menor o tamanho do átomo, do seu raio atômico, menos polarizável ele é. E aí, quanto menor ele é, mais duro, intuitivamente, né? O duro, porque ele não é muito fácil polarizável. E o mole é porque ele tem mais elétrons ao seu redor, tem um raio atômico maior, sabe? E ele é mais polarizável. E aí foi assim que Pearson interpretou, né? Ácidos e bases polarizáveis são moles e menos polarizáveis são duros. E aí a gente percebe quem é o ácido e quem é a base nessa interação da prata com o haleto, né? O ácido recebe o par eletrônico da base, ou seja, o haleto, ele que vai doar o par eletrônico para a prata, certo? Na sua interação. Aqui eles estão juntos, aqui eles já estão separados, né? Então não tem essa questão
Tipo, aqui a gente percebe da interação quando o haleto ele vai doar o seu par eletrônico para o ácido que é a prata. Aí a gente tem que olhar se a prata ele é um ácido duro ou macio ou mole, certo? Consultando essa tabela aqui no livro do Atkins, que a gente vê que os ácidos duros e macios, e aqui a gente percebe que a prata é um ácido macio, certo? Ela tem um raio atômico maior, tem muitos elétrons ao seu redor, certo? Então, tem uma nuvem atômica mais polarizada, certo? E aí, ok. Segundo o Pearson, um ácido macio vai interagir com a base o quê? Que também é macia, vai interagir melhor com um átomo que seja grande. Os haletos, a ordem de tamanho dos haletos, né? Vamos supor, ácidos macios, aqui a gente tem essa definição proposta no livro do Atkins, que ácidos macios, no caso da prata, formam complexos com ordem de estabilidade. Flúor, cloro, bromo e iodo, em ordem crescente do tamanho dos átomos. Por que será? Porque o flúor ele funciona com uma base dura, certo? O flúor é um átomo menor que os outros haletos. E aí vai crescendo o tamanho e vai interagindo melhor com a prata, certo? E aí a gente interpreta. Bom, a prata com flúor, ela tem essa solubilidade aqui em água. Isso quer dizer que a interação não é tão forte. Por isso que a água consegue solvatar, né? Consegue separar os dois elementos, né? Formando íons de cargas opostas, certo? Porque essa interação é de uma base macia com um ácido duro, então não é uma interação tão forte. Por isso que ela é mais solúvel. A constante de solubilidade, a KPS, é maior, 205 aqui, ó. É porque eu acho que vocês não estão vendo. Ó, 205, certo? E aí a interação com o cloreto já é um pouco maior no seu raio atômico, por isso tem uma interação um pouco melhor e é um pouco menos solúvel em água. Isso quer dizer que eles estão uma interação mais forte e a água não consegue separá-los tão facilmente para formar íons, né? E aí vai crescendo a força de interação, certo? Aqui, ó, mole, mole. E aí por isso que ela é muito pouco solúvel, porque a água não vai conseguir dissociar esses dois elementos na molécula tão facilmente, certo? E aí é que a gente pode interpretar. Ó, a gente vai falar assim, ó. A prata é o quê? Ácido mole. Portanto, interage melhor com base mole. Quem é a base mole desses haletos aqui? Ou seja, assim, a gente é meio relativo, né? Porque a gente sabe que a base mais mole desses daí é o iodo. Mas se fosse comparado o cloreto com o bromo, por exemplo, o bromo é mais mole. Mas, por exemplo, então a interação com iodo é mais forte. Por isso que tipo assim, é menos solúvel, porque a água não vai conseguir dissociar tão facilmente eles dois, porque a interação é mais forte. A solubilidade é assim, é a tendência da molécula se transformar em íons, né? A interação tem que ser mais iônica. Quando é um ácido mole com uma base mole, é uma interação mais covalente. Ok? E aí, no
iodeto de prata, interação mais covalente, não se dissocia facilmente. Né? Mais covalente e mais forte não se dissocia facilmente. Interação forte. Certo? E aí a gente pode explicar porque está sem espaço. Mas escrever, por exemplo, a força de interação cresce com o tamanho do haleto. Certo? Então, se for o cloreto de prata, a interação é mais fraca, portanto, vai se dissociar mais facilmente e vai ser mais solúvel, portanto, né? E aí essa ficaria mais ou menos a resposta da questão 4, certo? Só uma interpretação pode ajudar vocês.